Pai querido. Estamos na sua presença, meu Deus, e temos esse privilégio, essa honra, meu Deus. Meu Pai, nessa noite fria, nessa segunda-feira, após uma santa ceia, de estar na tua casa, meu Deus, esse sim, meu Deus, é o nosso presente, é a nossa honra, meu Deus. Meu Pai, que possamos enxergar, meu Pai, a necessidade, meu Deus, Senhor, de não diminuir o passo. Meu Deus, quantos, Senhor, estão ainda, Senhor, brincando? Eu me preparo para um problema, eu me preparo para uma dificuldade. Não, meu Deus, nós estamos sendo preparados diariamente quando negamos a nossa carne, quando negamos a nossa vontade, quando negamos, meu Deus, colocar, meu Deus, sim, o Senhor em segundo, em terceiro lugar. O Senhor precisa estar acima de tudo. Meu Deus, não é porque, meu Deus, nós paramos algo que nós não devemos continuar. Meu Deus, nós não somos um povo, meu Pai, que vive, meu Pai, pulando de galho em galho, e não deveríamos ser. Não, meu Deus, que o Senhor conscientize, que o Senhor arraste, que o Senhor, meu Pai, acorde, que o Senhor chacoalhe, meu Deus. Oh, meu Deus, eu peço a tua misericórdia. Perdoa, meu Pai, se falamos, erramos, meu Pai, pecamos. Meu Pai, se entristecemos o Senhor de maneira voluntária, involuntária, consciente, inconsciente, meu Pai. Meu Deus, perdoa, Senhor. Perdoa, meu Deus, os cegos. Perdoa, meu Pai, perdoa aquele que vê, meu Pai, mas não obedece. Perdoa, meu Pai, aquele, Senhor, oscilante. Perdoa, meu Deus, aquele, Senhor, que estão brincando. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Meu Pai, precisamos de Ti. Meu Pai, chacoalhe, Senhor. Não, meu Deus, não é o momento, Senhor, de eu fazer uma meia oração. Não é o momento, meu Pai, de eu fazer, meu Pai, uma meia obrigação, meu Deus. Não, meu Pai, eu não vivo assim. Nós não deveríamos viver, Senhor. Oh, meu Deus, que todo cansaço, que todo, meu Pai, espírito, Senhor, de procrastinação, de descaso, meu Pai, toda oscilação espiritual, toda oscilação emocional, toda instabilidade, Senhor, todo demônio, meu Pai, que se levantou, Senhor, para travar, bloquear, matar, roubar, destruir, retroceder, todo espírito, meu Pai, que está trabalhando, meu Pai, na mente, no coração, meu Pai, que faz essa pessoa ser oscilante, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para trás. Oh, meu Deus, que todo o peso do corpo, toda a tristeza, toda a angústia, todo o cansaço, todo o sono espiritual, pega tudo que é teu da igreja, do corpo, dos templos, meu Pai, da transmissão de todos aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, conectados com o Senhor, meu Pai, até aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, olhando, meu Pai, brincando, parando, meu Deus, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus, e pedimos, meu Pai, que o Senhor venha chacoalhar, avivar, levantar, sustentar, meu Deus, acordar, meu Deus. Oh, meu Deus, guia-nos, meu Deus, orienta-nos, lapide-nos, meu Deus. Nós não somos, meu Pai, nós não estamos aqui batendo, meu Pai, cartão, meu Pai, vivendo, meu Deus, na vida uma rotina, Senhor. Não, meu Deus, o que nós precisamos é de um estilo de vida, que nós venhamos, meu Pai, a viver com este estilo de vida. Meu Pai, não é viver, meu Pai, para ser crente, mas ser um cristão, meu Deus, independente das circunstâncias externas, independente, meu Deus, das vontades, dos desejos, das fomes, independente dos sentimentos. Não, meu Deus, que nós venhamos, meu Pai, a ser plantados novamente, meu Pai, dentro da tua casa. Oh, meu Pai, resgate, meu Pai, se for necessário, meu Pai, arraste, puxa pelos cabelos, meu Deus, mas não deixe, meu Pai, meu Deus, o povo, meu Deus, alguns se perderem. Não, meu Deus, resgate. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar. Meu Deus, eu entrego esta reunião em tuas mãos, que seja, meu Pai, feito tudo mediante as tuas vontades, meu Deus, que nada
que sai, meu Pai, nada sai deste altar, meu Pai, se não for pela tua permissão, pela tua autorização, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, autorize eu falar. Que o Senhor, meu Pai, permita, meu Deus, eu pregar. Meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos dê graça, nos dê favor, nos dê unção, discernimento, meu Deus. Que, meu Pai, aquele que pisou e está aqui, Senhor, aquele que deu o seu melhor, meu Pai, vai receber o melhor. Aquele, meu Pai, que deu o seu tudo, vai receber tudo do Senhor. Sim, meu Deus. Aquele, meu Pai, que passou, que podia, meu Pai, passar, e que passou por estas portas, meu Deus, não sairão de mãos vazias. As respostas, meu Pai, serão dadas, portas serão abertas, contratos serão assinados, meu Deus. Sim, meu Deus, eu creio, eu acredito na Tua palavra, meu Deus, e acredito, meu Deus, que nós não podemos parar. Nós, meu Pai, somos, meu Pai, guiados e conduzidos pelo Senhor. E sendo conduzidos por Ti, seremos, meu Pai, viveremos de glória em glória. Meu Pai, de vitória em vitória. De guerras também, meu Pai, mas de vitória em vitória. De conquista em conquistas, de testemunhos em testemunhos. Para a honra e para a glória do Senhor. Nós te amamos, meu Pai. Nós te agradecemos. E pedimos, meu Pai, que aquele que está chegando, meu Pai, que o Senhor conduza, que o Senhor traga. E ao final, meu Deus, que sim, Senhor, o Senhor, meu Pai, nos dê, meu Deus, grandes boas novas, para a honra e para a glória do Senhor. Eu acredito, meu Deus, eu acredito na Tua palavra e peço, meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir, nos direcione em tudo, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Repita comigo, gere bênçãos. O primogênito é chamado de abertura de útero, porque é o começo da geração. No livro de Gênesis, capítulo 22, diz: Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Esse texto fala de prioridades, primícias. A imediata e inquestionável obediência de Abraão é tão surpreendente quanto a prova. Ele foi submetido a um grande teste. E esse teste era o maior teste da vida dele. Ele já havia esperado 25 anos, e aquilo era o cumprimento de uma promessa. E para viver uma vida poderosa, você não pode ser guiado pela fome, você não pode ser guiado por vontades, você não pode ser guiado por desejos. Abraão, quando teve fome, ele desceu para o Egito. Em Gênesis 12, 10 diz: houve fome naquela terra e Abraão desceu para o Egito ali para viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Você não pode ser guiado por sentimentos. No livro de Gênesis 13, você vê Abraão tomando uma decisão. Aí está a terra inteira diante de vocês. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. É interessante que nós não vamos se pegar agora nisso. Mas após se livrar de Ló, porque você foi guiado por sentimentos, o véu caiu. E dessa maneira, quando o véu cai, Deus pode trabalhar com você, Deus pode mostrar aquilo que Ele tem para você. Quando voltamos ali, na manhã seguinte, cortou a lenha para o fogo do sacrifício. Aqui nós vemos uma obediência rápida, uma obediência inquestionável. Alguns nem na manhã seguinte, nem com a lenha cortada. O maior teste da vida de Abraão veio após ele ter recebido o filho primogênito, depois de uma longa espera. Seu amor por Isaque crescia cada vez mais. Ele vem desfrutando a presença dele por vários anos.
Ali era um tempo de transição. E Abraão tinha mandado Ismael embora. E estava se estabelecendo, ele estava estabelecendo naquela terra. Observe a necessidade de tomar decisões, ainda que dolorosas, para estabelecer algo. Não era a primeira decisão. Ali eram várias. Eram sucessivas decisões difíceis e dolorosas que exigia fé. Ismael tinha que partir e Abraão tinha que estabelecer. Significa se firmar. Ismael sempre vai significar nossas decisões precipitadas. E o fruto da carne, né, como o próprio o anjo diz aqui em Gênesis 16:10, ele será chamado como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aquilo que é feito na carne gera resultados na carne. Essa foi mais uma decisão que Abraão tinha que ter e teve que tomar. Ele não poderia mais levar, né? Ele deveria cortar aquele vínculo. Deus, ele não aceita frutos da carne. Você não pode ir lá fazer o que você quer e depois pedir para Deus restaurar, reconstruir. Quantas vezes muitos tomam decisões precipitadas, vai lá, abre uma empresa, vai lá, entra num negócio que não conhece, vai lá, não foi guiado por Deus, e a questão aqui é ser permitido, orientado, você ter autorização de Deus. Quantos entram em relacionamentos acreditando que é Deus que abriu essa porta, acreditando que foi a pessoa que o Senhor escolheu, mas você muitas vezes não está ouvindo a voz de Deus. Entra em relacionamentos e depois que casa tem que fazer funcionar. Entrou por sentimento, entrou por carência, entrou por desejos até mesmo da carne, e agora está pedindo uma restauração. E muitas vezes o que Deus diz? Precisa cortar, precisa encerrar. Precisa parar de levar coisas que você nunca era para ter levado, nunca era para ter entrado. Você nunca era para ter descido para o Egito, Abraão, por causa da fome. Você nunca era para ter deitado com a sua serva Agar por causa de um filho, por causa de desejos. Você nunca era para ter feito tantas coisas, sabendo que eu não autorizei, e eu não te orientei. O atalho não é o caminho, nunca o caminho será um atalho. Não adiantamos nós tentar fazer o nosso jeitinho e dar coisinhas pequenas, colocar as coisas de Deus em segundo lugar. Agora Isaac, Deus ele pôs Abraão à prova e ele precisava abrir mão de Isaac. É interessante que o pedido forçava os limites da lógica e do conhecimento que Abraão tinha de Deus. Muitas vezes Deus ele pede coisas para nós que contradizem até os nossos próprios conhecimentos. Deus não é contraditório, mas Ele faz e Ele testa-nos. Ele quer saber o que vai sair de nós. Acaso Ele continuaria a obedecer mesmo sabendo que Deus ele estava agindo contra tudo que Ele conhecia? Deus nunca aceitou sacrifício humano, mesmo sendo uma prática em Canaã. Agora Deus faz ele esperar tanto tempo e lhe manda entregar como sacrifício. Agora, se você não conhece o caráter de Deus, o que muitos estão fazendo? Duvidando, questionando, olhando para a direita, olhando para a esquerda, tentando atalhos. Se nós não conhecemos o caráter de Deus, se nós não tivermos intimidade com Deus, quando chega um pedido, que parece que está errado alguma coisa, e nunca Deus está errado, muitos estão questionando por quê? Abraão continuaria crendo, mesmo contradizendo todas as suas experiências, tudo aquilo que ele conhecia. Estamos realmente decididos a ouvir e obedecer a Deus o que Ele está dizendo? Se eu pego um limão e espremo, sai
uma limonada, se eu pego uma laranja, sai um suco de laranja. Se eu pego um crédulo, sai incredulidade. Se eu pego um mentiroso, sai mentira. Agora, se eu pego um homem de fé, sai atitude de fé. Se eu pego um homem convicto, ele sai convicção. Quando você é espremido como Abraão foi, ele precisava crer naquilo que ele nunca tinha visto. Abraão nunca tinha visto uma ressuscitação. Mas Abraão, ele creu tanto que ele pegou, na manhã seguinte, pegou a lenha para cortar, ele foi para queimar Isaac, matar, queimar, para aquele sacrifício, através dessa queima, subisse um aroma agradável a Deus. Mas ele creu em algo que ele nunca tinha visto ou ouvido. Ele creu mesmo sabendo que aquilo estava de alguma maneira errada para ele. Mas ele acreditou que mesmo ele matando, queimando Isaac, Deus traria ele de volta dos mortos. Abraão, ele creu em Deus. E ainda que Deus te faça um pedido que muitas vezes parece absurdo, você precisa confiar em Deus e ponto. Não existe vírgula. Você confia, você obedece, você faz e você tem um resultado. Deus, ele não está pedindo a sua opinião. Deus, ele criou tudo depois de ter criado Adão. No final, ele criou Adão porque ele não precisava de opinião. Ele quer que nós venhamos a obedecer nos detalhes. E quando eu obedeço na regra, nos detalhes, eu não olho para a esquerda, não olho para a direita, eu não tento perguntar, mas o que você acha disso? Mas será que isso está certo? Eu lembro de uma vez de uma pessoa, ela foi e ela fez a mesma pergunta para vários líderes. Mesmo ela sabendo, a resposta saiu igual. Porque ela não queria ouvir a resposta, ela queria que alguma brecha fosse aberta para ela se apegar a isso e seguir com as suas vontades. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés: Consagra-me todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Repita comigo: a primeira cria dos animais me pertence. O primeiro filho de cada família. É isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados, quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus. Apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Deus está falando aqui de primícias. Os primogênitos isentos da destruição tornaram-se um sentido novo e especial. E aquilo se tornou propriedade exclusiva de Deus. Enquanto os primogênitos dos egípcios foram mortos, aquilo que Deus estava pedindo eram as primícias. Consagrar significa santificar, separar uma coisa ou uma pessoa de todos os propósitos e dedicar única e exclusivamente a Deus. Repita comigo: o primogênito é chamado de abertura de útero. Porque o começo da geração de tudo, quando nós, muitas vezes, e temos esse hábito de dar tudo ao Senhor, o primeiro momento do seu dia, a primeira oferta, os primeiros passos, consagrar antes de entrar no lugar, abençoar naquele nascimento. Eu lembro que desde quando o João ou Davi nasceu, inclusive, o João, ele veio para o quê? Dar essa abertura. Foi o primeiro neto, foi o primogênito.
E através desse primeiro, Jéssica estava grávida, nasceu João. E daquela abertura, que não foi algo planejado, o João. E a gente já estava casado há muitos anos. E ele nasceu e ele deu lugar, aquele caminho para os outros. Depois veio as outras meninas, a Linda. E da mesma forma que cada um ia nascendo, eu ali no parto, naquela sala para o nascimento, ao momento que o médico me deu, eu já consagrei. Porque aquilo era do Senhor. Aquilo foi feito para o Senhor. Tudo que vem, você precisa dar o seu melhor. Você precisa consagrar, porque quando você consagra as primícias, todo o resto, toda a massa é consagrada. No livro de Êxodo, capítulo 22, 29, diz: quando entregar as ofertas às colheitas do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Não retenha nada. Quando nós consagramos as primícias, nós damos o primogênito de tudo. Nós abrimos e começamos o quê? Essa abertura, esse processo, esse canal. Quantos não estão entendendo isso? Não dão as primícias, não dão o seu melhor, não sacrificam, não se desdobram, não entendem que aquele momento, desde uma refeição. Eu lembro de uma pessoa uma vez que eu conversei com ela, e ela falou: bispo, eu falei para ela, você tem o hábito de dar o seu melhor? Não, sim, eu dou tudo o meu melhor. E eu fiz uma pergunta simples: você consagra, você abençoa, antes de você comer, almoçar, jantar? Eu não tenho o hábito disso, ela falou. Mas você não consagra? Não, aquilo não. Mas você não tem esse hábito? Não, porque muitas vezes eu estou comendo com algumas pessoas, e está em reunião. E muitas vezes a gente se preocupa mais o patrão, o amigo, o colega de trabalho, a esposa, o marido, o que vão achar, o que vão pensar. Todas as vezes que a gente vai comer alguma coisa, eu, a Jéssica, os meninos, em qualquer lugar, quando a comida chega, a gente para. Quantas vezes a gente está lá orando, e chega o garçom, e ele fica lá esperando, e ele não sabe o que faz, não sabe se coloca e fica parado. Porque aquilo é tão incomum, aquilo é tão esquisito, que a gente se torna normal. Mas o que é normal para o homem é normal para Deus. O que é incomum para o homem é totalmente comum para Deus. Aquilo não se questiona, aquilo está tão dentro de você que você consagra desde um carro novo. Você consagra antes de você pisar numa casa. Você consagra quando você vai negociar ou fazer alguma venda. Se você está vendendo um produto, se você está vendendo um carro, se você está vendendo, chegou na tua loja, você já está consagrando. Se está vendendo uma roupa, você já consagra. Você está dando o seu melhor, você está consagrando as primícias, e aquilo vai o quê? Gerar uma abertura de útero, aquilo gera bênção. De um útero seco começa a nascer um filho atrás do outro. Porque a gente entende que aquilo é do Senhor, que aquilo é para o Senhor. A gente não questiona o que vão achar, o que vão pensar. Será que isso é normal? Será que isso é comum? Você não foi chamado para ser comum. Você não foi chamado para ter essa tranquilidade, muito pelo contrário. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Nós somos o povo das bem-aventuranças. Quando somos perseguidos, como somos pressionados, quando somos caluniados, quando somos difamados, isso não é problema, porque se estamos no propósito, isso é comum. Quantas vezes a bispa já falou nesse altar? Se você não está incomodando ninguém, aí é um problema. Você está tão sem sal, está tão morno,
Está tão sem tempero para Deus que nem incomodar o diabo incomoda. Nós não podemos viver uma vida comum, uma vida totalmente sem tempero, que não salga. Esses tempos atrás eu estava falando com uma pessoa, e ela estava passando por uma situação, e ela falou que ia sair desse lugar, ia se afastar, né, dessas pessoas. Eu olhei para ela e falei o seguinte: tem luz aqui hoje? Tem. Se eu acender uma lanterna, essa lanterna faz diferença? Ela falou: não. O que adianta eu ter luz aonde só tem luz? O que adianta eu iluminar um lugar que já está iluminado? O que adianta eu ligar uma lanterna no meio de um sol do meio-dia? O que adianta isso? Nós somos a luz e fomos chamados para estar na escuridão, nas trevas, porque é lá que você vai se destacar. É lá que você vai se diferenciar. Você ilumina onde não tem luz. Nós somos a luz. E o que adianta? Então eu não estou tendo nenhuma reação. Se alguém está questionando algo, eu vou e questiono também, ou eu não falo nada. A omissão também é um problema. Quantas vezes a gente ouve muitas coisas, a gente não questiona, a gente fica quieto, a gente só vai entrando, só entra. E quando eu virei uma lata de lixo. Só estou ouvindo lixo. Uma coisa é você ouvir lixo e você reciclar. Outra coisa é você começar a feder, porque você virou um captador, você virou uma lixeira. Quantos estão ouvindo? Eu falo isso com o maior amor do mundo. Antes de achar, está chamando de lixo, não estou te chamando de nada. Eu estou dizendo que se uma pessoa não agrega na tua vida, se uma pessoa só vem para te pesar, se uma pessoa só vem para questionar, se uma pessoa vem para discutir a Bíblia, se uma pessoa vem pelas suas vontades, questiona dízimo, questiona oferta, questiona casamento, questiona fé, questiona tudo, e você está fazendo o quê? Ou questiona, ou você bloqueia, ou você se afasta. É claro que a gente não vai se afastar quando você está lá com o marido, a esposa, né? Você vai ter que o quê? Mostrar com atitudes. Você tem que muitas vezes, como a gente sempre fala, evangelizar de boca fechada. Evangelizar com caráter, evangelizar perdoando, evangelizar mostrando o resultado. O melhor resultado da tua vida é a tua vitória. Deus, Ele quer mostrar vitória. Não adianta a gente vir falar de Deus e estar passando por situação, e não tem o que comer, está passando por doença. Você tem que passar pelo processo. Tem pessoas que estão há 40, 50 anos vivendo a mesma coisa. Nós precisamos vencer, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada de ver o quê? Um justo vivendo na miséria, vivendo na doença, vivendo mancando, vivendo cego, vivendo surdo. Nós precisamos vencer as nossas batalhas, porque a batalha que a gente vence, os nossos filhos não vão ter que batalhar. Isso é uma coisa que a gente aprende. Êxodo 23. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Será que você tem esse hábito? Você tem este caráter? Tudo que passar na tua mão, o seu melhor, o melhor das primeiras colheitas, o melhor de tudo. Eu lembro de um tempo atrás, né, uma pessoa lá ir, e ela fazer uma grande venda, e ela deu um dízimo significativo, bem alto mesmo, e a pessoa, o cônjuge, depois de um tempo, né, depois de algumas semanas, um cônjuge que nem vinha na igreja, veio querer marcou uma reunião comigo, para questionar o dízimo do cônjuge. E falou que estava errado, e questionou, e começou a apresentar para mim as contas do cônjuge. Eu falei, mas é uma fé dele. É uma fé, não, porque eu não concordo. Você pode não concordar, mas isso não muda nada. Está na Bíblia. Ele não está errado. Ele dizimou. Qual é o erro? O erro é o seu. De você não ter fé, não porque eu tenho fé, porque eu conheço a palavra, eu estou a vida inteira na palavra, mas a gente não questiona, a gente crê.
Porque daquela primícia vai gerar outros filhos, vai abrir o útero. Um útero que estava seco até então, um passo de fé como esse. De você não questionar. Estava lá tanto tempo que ele estava esperando esse Isaac. Nasceu esse Isaac. E a hora do quê? É você obedecer na manhã seguinte. Pega a lenha, pega o coisa e vai para o Moriá. Você não questiona. Porque sabe que dali vai começar a confirmar que você, sim, foi esse escolhido. Você passou no teste. Pode parecer esquisito naquele momento. Pode parecer questionável para quem não tem a mesma fé. Mas você faz do mesmo jeito, porque nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, acontece muita coisa. Conversei, falei, fiquei 1 hora que essa pessoa que nem vinha na igreja, mas eu estava lá explicando e mostrando, e questionava, e falava. E o que mudou? Não mudou nada. As pessoas têm que entender que tragam um santuário, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. O melhor. O Senhor não está falando o mais ou menos. O Senhor não está falando o aceitável. Quando você vai muitas vezes, no Ceasa, quantos vão lá pedir doação, inclusive nós vamos lá, e muitos vão lá e dão aqueles que não estão mais ou menos, mas os mais abençoados pegam caixa fechada e dão para doação, e nem vão na igreja e nem têm a mesma fé. Mas entenderam o poder da doação. Entenderam que o melhor que é dado é o melhor que você recebe. Se até um ímpio entende isso, como um crente ainda questiona? Esses tempos atrás voltou com aquele caminhão cheio de fruta, 4 caixas de tomate lindo, sem um defeito. Será que uma pessoa dessa, mesmo não tendo a mesma fé, não vai ser abençoada? Sim ou não? Êxodo 34. As primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e de ovelhas. Levíticos 27. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria do seu gado e de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a Ele. É interessante isso, repita comigo. Já pertence a Ele. As pessoas vão e querem pegar e falar, mas eu já estou doando. Usa a palavra, eu gosto disso, eu estou ajudando a igreja. E usam a palavra ajudando a igreja quando você está dizimando. Quando nós entregamos a 10ª parte, o macho, as primeiras crias, não poderá ser dedicado ao Senhor. Isso não é sacrifício, você está devolvendo. Tem pessoas que acham que aquilo lá é um sacrifício, é uma oferta. Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo um bom samaritano. Eu estou fazendo assim, eu estou ajudando, eu estou ajudando a igreja de alguma maneira e querem colocar isso na conta, mas isso não é contado, é após isso que é contado. Depois que você paga até o boleto, a luz não é cortada. A questão é que você não está fazendo algo, é algo que vai beneficiar a Deus. É beneficiar você. Quando a gente obedece, entende que já pertence a Deus a primeira, a 10ª parte, aquilo não é questionável. Deus não está olhando e está olhando que você está sendo bom demais. Aquilo é uma obrigação, aquilo vem para repreender o devorador. Faz ao contrário. Não pague a 10ª parte e faz o teste. Se você tiver a imaturidade, a ingenuidade de realizar esse teste, vai perceber que quando o cara não faz, celular quebra, carro bate, situação acontece. Eu lembro de um lugar que uma pessoa que veio falar comigo, um lugar que é um boteco, alguma coisa assim, e vende comida, e vende carne, e vende porções, e assim, vende demais. E ele falou para mim, olha, o lugar lá é grande, arrecada uns 500 mil por mês, 600 mil por mês. E aí ele falou assim, mas bispo, o lugar é sujo, cheio de pecado. Esses dias estavam lá mais de 40 caixas de picanha,
toda estragada, né? Não tinha mais, né? Não tinha mais nem como reaproveitar. É um roubo atrás do outro, funcionário roubando, uma pessoa, gente agindo com imoralidade lá dentro, os funcionários entre si. Aí quando você faz o fechamento do mês, você vê. Deixa eu tirar os prejuízos. Se isso acontece num lugar que não tem nenhuma moral, não tem nenhuma moralidade, não tem nenhuma fé, imagina nós que nós somos conhecedores e nós não entregamos as primícias das coisas, das melhores coisas do meu trabalho. E não é daquele, muitas vezes as pessoas muitas vezes elas entendem que é o seu salário. Mas se as primícias de tudo, é da sua empresa, é da sua casa, é de tudo que passar nas tuas mãos. Nós não podemos mais colocar de uma maneira que eu só consagro ou só dou as melhores coisas com aquilo, né? Como muitos falaram, uma pessoa veio questionar ainda, depois que eu pagar todas as minhas contas, aí eu posso dizimar. Eu falei, muito pelo contrário, você não vai pagar suas contas. Não tem como a gente acreditar que depois que eu pago tudo, depois que eu acerto tudo, depois que eu faço as minhas viagens, eu compro as minhas roupas, eu passo nos lugares aonde eu quero passar, eu compro aquilo que eu quero comprar, o que sobrar eu dou para Deus. A palavra não é isso. A palavra está nos mostrando que a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a Deus. É após ali que você vai ser abençoado. É após ali que o teste vai começar. Pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. Deuteronômio 15, separem para o Senhor seu Deus os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo. Não tansque a primeira cria das ovelhas. Lucas 2, 23. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Jesus é o primogênito do céu e o primogênito da terra. Deus deu o primogênito, José e Maria consagraram o seu primogênito. E essa é a lei da primícia. Provérbios 3. Honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Repita comigo. E se encherão os teus celeiros abundantemente. E transbordarão de mosto os teus lagares. Nós precisamos honrar e entender que as primícias é honrar a Deus. Nós não podemos mais ficar brincando. Quantas pessoas agem de uma maneira tão inocente e não percebe que até num domingo, quando você sabe, você ir para a igreja, acorda cedo. Isso é uma questão de fé, uma questão de consenso, uma questão de entendimento. E isso faz diferença. Quando a gente sacrifica, acorda de manhã, se organiza. Porque se a gente faz isso para a carne, se muitos, como eu já ouvi e vi, chama para a praia, a pessoa acorda 4 horas da manhã. Chama para ir para alguma festa, a pessoa fica até 4, 5 horas da manhã. Agora, quando é para Deus, é questionável. Acorda todo dia para trabalhar. Mas saiba que você só tem esse trabalho porque Deus te deu. Deus abriu essa porta e Deus está mantendo essa porta aberta. Mas se eu continuar colocando e dando as sobras para o Senhor,
eu também só vou ficar com as sobras. Deus, Ele não quer nos dar as sobras. Deus quer também nos dar o melhor. Deus nos quer elevar a um padrão, a um patamar que a gente vai se diferenciar. A vida do justo e do ímpio. Aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que consagra as primícias e aquele que não consagra as primícias. Deus quer que todos os dias nós venhamos a entender que a fé sem obras é morta. Quantos estão falando, eu tenho fé, eu acredito, chega a pregar sobre isso, mas não pratica? E o que Tiago diz? Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Sim ou não? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta? A fé por si mesma, se ela não produzir obras, se não haver prática, ela morre. Se você teve fé, e você planejou e teve fé que eu vou sair da minha casa e vou chegar aqui, você teve fé, você planejou, na sua cabeça a teoria era perfeita. Se ficasse você sentado no sofá, na cadeira, na sua casa, no seu trabalho, arrumava uma desculpa, não adiantaria nada essa fé. Não adiantaria nada se você não levantasse, pegasse um ônibus, um carro, uma moto, viesse a pé, chegasse à igreja. Você não vive uma vitória, você não vive conquistas, você não testemunha, se não haver prática, se não haver a obra. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Eu acho interessante que no tempo, no pico, da pandemia, a gente nem um dia, nem uma semana, a gente parou de realizar trabalhos sociais, e espirituais também. E quantas vezes, quantos comentários a gente via, e era comentário de crente, questionando o trabalho, falando, a gente ia o meio que a gente estava em lockdown, ia na Praça da Sé, mas mesmo assim estava com o distanciamento nas cadeiras, tinha as fotos, e nas postagens no Facebook, Instagram, estava lá, chamando de irresponsável, chamando de tudo que você pensar. Mas questionava tudo. Agora pergunta se deu uma marmita para alguém. Pergunta se ele deu uma peça de roupa. Pergunta se saiu do ar-condicionado. Não fala nada. Não tem obras. É tudo morto porque só sabe questionar aquilo que não faz. Não tem coragem de enfrentar. Não tem coragem de cumprir mandamento. Só quer saber de pesar, porque de ímpio você ouve coisas ímpias, mas de justo não é para acontecer isso. Mas acontece. Agora a gente realizou, a gente se destacou. Quantas pessoas vieram no tempo de pandemia para a igreja porque o Ministério Mudança de Vida não parou? Muito pelo contrário, a gente aumentou o número de cultos, aumentou o número de trabalhos, alimentou muito mais. Porque a gente tinha fé, tinha obra e tinha coragem. A gente cria e crê que você vive uma vida por fé. E Deus, Ele protege, Deus zela. Nenhum mal vai tocar e vai entrar na nossa tenda. O povo do Ministério Mudança de Vida foi guardado, foi zelado. Mas quando você questionava, você mostrava um trabalho tão lindo, tantas pessoas sendo abençoadas. Mais de 180 mil foram alimentadas em 2021. E aí pergunta, olharam isso? E é crente, está lá seguindo a bispa, seguindo a igreja. E aí eu acredito que pode ser uma cegueira, pode ser um medo, pode ser muita coisa, mas o fato é que está lá. Pesaram, quantos tentaram de alguma maneira parar trabalhos,
falando, denunciando. Quantas vezes, nossa, eu nem sei quantas vezes já falei com polícia, civil, militar, todo GSM, todo tipo, já fui ameaçado de todo tipo. Continuo no mesmo lugar, continuo realizando as mesmas obras e aumentando, e não sozinho, porque eu não faço nada sozinho. Eu mais um bando de louco por Cristo. Tanta gente fazendo, por quê? Porque a gente não ficou no argumento. A gente não ficou desse jeito. Você pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. O final da história é essa aqui, ó. Pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Que você entenda que é pelas suas obras, dando as primícias para Deus, é que você vai mostrar a sua fé. E através das suas obras e a prática da tua fé, você já vai gerar resultado, vai gerar úteros abertos. 19. Você diz que crê. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Será que até hoje não há esse entendimento? Será que ainda a gente vai entender e vai ficar na teoria que não adianta? Deus quer coragem, Deus quer obras, e é uma coisa ligada na outra. Você precisa de fé, e você precisa de atitudes, você precisa de obras, e para tudo isso acontecer precisa de coragem. Abraão, ele agiu corajosamente. Ele creu naquilo que ele nunca tinha visto, nem ouvido. Aquilo era totalmente inédito. Ele estava abrindo algo que nunca ninguém havia falado sobre isso. Ele cria tanto em Deus, que sabia mesmo do pó de Isaac, Deus podia criar e fazer ele voltar à vida. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem sua fé e suas ações atuaram juntas? Repita comigo: sua fé e suas ações atuaram juntas. Faz assim, ó. A sua fé em ação. A sua fé e a sua ação precisam estar juntas. Você pode até tentar sozinho abrir sua mão, mas quando você fecha, é muito mais difícil. Há uma convicção quando a gente fica e junta a fé e a gente junta as ações. Ações autorizadas e orientadas por Deus. E assim as ações tornaram a fé completa. Através da sua fé e essas ações, a sua fé se completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Fala, eu sou amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Você só é declarado justo pelas suas obras. Quantas vezes eu vou nas praças à noite, de manhã, a realizar trabalho, e tem lá pastores que conhecem a palavra e a Bíblia muitas vezes mais do que eu. E o que adianta? Está dormindo na rua. Já estiveram em cima do altar, mas por algum momento desacreditou. Por algum momento parou. Por algum momento parou de ligar a sua fé com as suas obras. O que adianta você conhecer a Bíblia se você não pratica? O que adianta você crer em Deus? Até o diabo crê. Foi criado por ele. O que adianta a gente ter muita teoria e sem prática nenhuma? Eu lembro que quando a gente fez toda a reforma, a gente fez a construção aqui, reformou toda a Taquari. O engenheiro, ele conhecia algo na teoria, mas o mestre de obra, na prática, conhecia de uma outra maneira, na prática. E a teoria muitas vezes não dava certo do engenheiro, mas a prática do mestre de obra dava certo.
Muitas vezes você pode ter sim muitos diplomas. Você pode ter esse entendimento por uma vida que, se eu for um advogado, eu vou ser bem sucedido. Se eu for um médico, se eu for um engenheiro, se eu for um fisioterapeuta, se eu for um pediatra, você pode ser muitas coisas, mas sem Deus não adianta. Você pode ter muito diploma, mas o que você precisa buscar é um diploma de Deus. O que você precisa buscar é as obras que Ele determina que você faça. Você precisa andar nesse propósito. Porque muitas vezes a sua teoria, que muitas vezes não veio da palavra, mas veio de uma pessoa que teve uma experiência ruim, acreditando que aquilo não era possível. Quantas pessoas chegam aqui viciadas com teorias ruins, viciadas com aprendizados ruins, ouvindo testemunhos de pessoas que não venceram e pregando, falando que talvez você deve se conformar com essa doença, uma bengala não é tão ruim assim. Não, você passar a ter o que comer, né? Agradeça a Deus, concordo. Mas Deus não nos chama numa vida abundante, Deus nos chama para uma vida para sobreviver. Deus chama uma vida para você ser coluna, você ser Eliaquim. Deus te chama para você sustentar. Deus fala de uma abundância. Deus fala de algo ilimitado. Deus fala de algo exagerado. E às vezes a pessoa que está falando, você não pegou a palavra, você não conhece a verdade, você não confia em Deus, e você pega de uma pessoa que muitas vezes fracassou e está pregando e mandando você se conformar. Ele não teve vitória, mas você vai ter. Ele pode não ter testemunhado, mas você vai testemunhar. Ele pode não ter visto úteros sendo abertos, mas você vai ter todos abertos. Nós precisamos ter essa consciência e ter essa fé. Que Abraão não passou por isso aqui, para hoje a gente agir diferente dele. Ele passou por um tempo, por uma época, ele estava numa idade avançada, ele teve que cortar tudo na carne, ele teve que ser e passar por testes que talvez muitos de nós não passariam. E está mostrando aqui. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. As suas atitudes vai ser a maior propaganda para o reino. Quando você ter aquela atitude que muitas vezes não é comum, aquela atitude que aquilo parece incomum, aquilo que te faz esquisito, aquilo quando você olhou, você imagina aqueles dois servos de Abraão, olhando aquilo, eles não tinham talvez a mesma fé, mas eles estavam lá observando o que ia acontecer. Agora, aquilo que ele falou no pé de Moriá, no pé do Monte Moriá aconteceu. Fomos lá, depois voltamos. Ele sabia que ele voltaria com aquele Isaac, porque ele conhecia Deus. E se você conhece a Deus, você tem que conhecer e saber que você precisa dessas primícias. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa dar o melhor do seu rebanho. Você precisa dar o melhor das suas orações. Você precisa colocar Deus na agenda no primeiro horário. A cada refeição você precisa dar as primícias. A cada momento que você estiver no seu dia, antes de você entrar no lugar, você ora. Antes de você realizar um trabalho, você está lá consagrando. O penúltimo trabalho que nós realizamos lá na Sé, eu acabei o treinamento à noite, aqui na quinta-feira com os evangelistas, e eu peguei mais uma turma, e a gente foi lá, era 11 horas da noite, a gente estava ungindo aquela praça. Acho que já era mais de 11 horas. E aquele povo estava lá, e todo esquisito. E você vê que o diabo já se levanta, pessoas começando a questionar e gritar, e pessoas jogar, ameaçando. Você consagra. Antes de começar o trabalho, a gente estava lá consagrando aquela praça. Para que aquela praça seria um lugar
E a partir do momento que a gente pisasse naquele lugar, aquele lugar precisava ser santo. E as pessoas que passarem por lá precisavam ser impactadas. E muitos ali conheceram o Senhor e aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque teve lá um povo que consagrou aquele lugar. Teve lá um povo que orou para aquele lugar. Tem um povo lá que agiu a sua fé juntamente com as suas obras. Quando a gente pratica a nossa fé, dando as primícias de tudo, o resultado acontece. Não adianta a gente achar que se eu começar, por isso mesmo que muitas vezes eu começo o culto, muitas vezes não, todas as vezes eu começo o culto, e eu faço aquela oração, porque eu estou consagrando todo o culto. Eu preciso que Deus ele venha operar neste lugar e sobre cada um que passar por aqui ou que está na transmissão. Deus, eu preciso da ajuda dele. Se não for ele, isso aqui não acontece, isso aqui não anda. Se um culto não é realizado, por que você acha que a tua vida vai realizar alguma coisa? Você dando o que dá, eu não orando do jeito que deveria orar, eu não fazendo umas coisas mínimas. Eu lembro de uma pessoa um tempo atrás me perguntar, mandar uma mensagem para mim perguntar. Uma coisa muito simples, mas eu era uma pessoa já, o quê? Acima dos seus 30, 40 anos. Né? Ele perguntou uma coisa muito simples. Né? Por que numa oração deve fechar o olho? E muitas às vezes se questiona uma coisa que parece básica. Você aprende desde pequeno isso. Quando nós estamos com os olhos abertos, você vê tudo. Se uma pessoa passar, se um cachorro, se uma mosquito passar na sua frente, você não se concentra. É uma coisa tão básica, que é uma dúvida de muitos. Aquilo era uma conexão. Você fecha os seus olhos para você se concentrar, você fecha um sentido. E você nesse momento, você entende que eu preciso sim me concentrar naquilo que importa. Você não vai fazer a mesma oração com o olho aberto e o olho fechado. Você precisa se concentrar e entregar o seu melhor a Deus. E se eu não entendo muitas vezes isso, o básico, de eu consagrar uma comida, de eu consagrar um filho antes de ir para a escola, de eu consagrar um contrato, um negócio, de eu consagrar um cartão de visitas, de eu consagrar um cliente, de eu consagrar o meu casamento, de eu consagrar o meu culto que eu vou participar, de eu consagrar as minhas ofertas. Eu falei com uma pessoa recente, né, e ela disse, bispo, eu não tinha dinheiro, né, para fazer a oferta dos 52 dias. E eu pedi um adiantamento, e aquilo ia ser descontado, eu vejo aquele sacrifício dela, e eu pedi, dei. Um inventário que estava parado começou a andar, destravou depois de 2 anos, começou, já está tudo liberado. Ela, nos 52 dias, ela foi curada de câncer. E as coisas vão acontecendo. Aí você fala, será mesmo que não funciona? Será mesmo que não funciona eu dar as primícias? Será mesmo que não funciona eu dar o meu melhor, entregar aquilo que realmente vai fazer a diferença? Deus quer que nós venhamos a romper de colocar Deus em segundo lugar. Deus, ele não é e nunca será o seu amigo se você não colocar em primeiro lugar. Através da fé de Abraão, com as obras, ele foi chamado de amigo de Deus. Nós só seremos chamados de amigo de Deus se nós respeitarmos essa amizade. Se nós respeitarmos o nosso Pai, se nós respeitarmos uma oração, se nós respeitarmos o dízimo, a oferta. No livro de Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Sim, o impossível acontecerá
na nossa vida. Aquele útero seco, estéril. Coisas que não estavam andando vão começar a andar. A partir de pequenos atos, a partir de pequenos ajustes na minha vida espiritual, colocando Deus de maneira prioritária, colocando Deus nas primícias da minha vida, coisas da minha vida que sair da minha boca vai se concretizar e se materializar para a honra e glória do Senhor. Se eu estou em obediência, se a minha fé está andando em casamento, em aliança com as minhas obras, assim também ocorre que a palavra da minha boca, ela não voltará vazia para você. Quantas vezes a gente vê que já está liberado no mundo espiritual muitas coisas, mas eu não estou tocando, porque Deus já está vendo. Você sacrificou, você passou uns 52 dias, muitas vezes você passou e priorizou muita coisa. Mas após os 52 dias, muitas coisas não foram mudadas. Após Deus pedir muitas coisas que mexem ainda com deuses do coração, aqueles deuses de relacionamentos, do dinheiro, aquilo não foi tratado. A gente se prepara para um processo, para um tempo, mas a gente não se prepara para a vida. Deus quer que a partir de hoje o seu estilo de vida seja colocar Deus em primeiro lugar. Comece a colocar Deus nas suas primícias. A primícia do teu dia, a primícia da tua vida, a primícia dos seus pensamentos, a primícia dos seus sentimentos, a primícia dos seus relacionamentos. Coloque a Deus em tudo. Coloque a Deus de maneira prioritária. Acima das suas vontades, acima das suas cabeças, acima da sua fome, acima dos seus desejos, acima de sentimentos. Que coisas que estavam travadas vão ser destravadas. Úteros secos vão ser abertos. Aonde não andava, vai andar. Aonde não caminhava, vai caminhar. Aquilo que quando eu falava e saía da minha boca, e voltava muitas vezes vazia, ela não voltará para mim vazia mais, mas fará o que desejo. O que você deseja? Fala para Deus. Fala para Deus agora o que você deseja. Se você tivesse um pedido para fazer para Deus hoje, o que realmente você deseja e você quer que saia da tua boca e venha ter endereço, que venha passar desse telhado, o que você quer? Se eu não tenho a fé nem de falar, se eu não tenho a fé nem de declarar, se eu não tenho a fé nem de palavras saírem da minha boca, porque muitas vezes eu acho imaturo, ou às vezes acho que isso não acontece. Por que você acha que vai acontecer na minha vida? Que obras são essas? Abraão, ele ouviu e na manhã seguinte obedeceu. Tem pessoas que nem na manhã, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Tem pessoas que vêm quando quer. Tem pessoas que vêm somente em Santa Ceia, podendo estar antes, podendo estar todo dia. Aí a gente quer exigir de Deus o quê? Agora, quando eu priorizo, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu vivo uma vida priorizando a Deus, quando eu vivo parando de correr atrás de pagar incêndio e priorizando a Deus, quando eu paro de ficar todo momento, eu vou atender um celular ali, eu vou tentar socorrer ali, eu vou tentar correr atrás de um filho ali, eu vou tentar fazer um agrado para minha esposa ali, tudo deixando Deus em segundo lugar, e isso não é um problema? Sabe que isso não é um problema? Mas quando a Jéssica, os meus filhos sabem que Deus é em primeiro lugar, eu preciso colocar isso em prática na minha casa. Eu preciso colocar em prática nos meus setores. Eu preciso colocar isso em prática dentro de mim. Porque isso, quando está dentro de mim, isso eu levo para todos os lugares. Quando você prioriza Deus no seu coração, quando o altar do Senhor está vivo no seu coração e Deus está acima de tudo,
você vai levar de maneira automática, você não vai aceitar colocar Deus em segundo lugar. Você não pode mais aceitar Deus ficar em segundo lugar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, uma unção, a graça, as bênçãos do Senhor transborda. E todos os meus desejos atingirão o propósito para qual o enviei. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. E vamos falar com Deus. Às vezes você está falando e pensando, bispo, realmente, essa palavra me tocou, mexeu comigo, e realmente na área tal, eu não coloquei Deus em primeiro lugar. Saiba que você precisa entender que você tem que colocar Deus em primeiro lugar em cada área da sua vida. Não adianta você achar que Deus está em primeiro lugar na sua família, mas não levar isso para o seu trabalho. Ou está isso no seu trabalho, mas não vai levar isso para amizades, para vontades, para desejos. Deus, Ele quer você por inteiro. E quando você prioriza Deus, Deus prioriza você. O momento a gente estabelecer valores e princípios. O momento você priorizar o que é mais importante na sua vida. O momento da sua fé hoje, ela está ligada às suas ações. Não adianta você falar de fé e não ter obras. Mas você pode não falar, mas mostrar a sua fé através das suas obras. Abraão não ouvia Deus durante os 3 dias que ele foi para Moriá. Porque ele já sabia que aquilo não era negociável. Você não negocia com Deus. Você não negocia com Deus. Se o maior milagre, o maior bênção da tua vida é o Isaac, se ele pedir, tem um propósito. E saiba que isso é para honrar e glorificar o nome dele novamente. Mas saiba que você nunca sai isento de um sacrifício desse. Você sai cheio de bênçãos. Você sai cheio de testemunhos. Quando passamos por sacrifícios como esse, sacrifícios semelhantes a esse, úteros são abertos, portas são abertas, contratos são assinados, curas são estabelecidas, milagres são realizados, restaurações são concretizadas. Fala com Deus e comece hoje a priorizar de novo. Volte aonde você parou, volte aonde você se perdeu, volte aonde você despriorizou a Deus e pegue o exemplo de Abraão para a sua vida. Porque Deus quer abrir úteros fechados. Deixa Deus abrir o seu útero. Deixa Deus entregar Isaques, que há muito tempo você está esperando. Abraão estava há muito tempo esperando aquilo. Mais de 25 anos. Às vezes você não está tanto tempo assim e já está questionando. Às vezes você está aí 5 meses, 5 anos e já duvida de tudo. Abraão passou uma vida e entendeu que o Senhor não se esqueceu dele. Saiba que o Senhor não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu. Mas você também tem que lembrar aquilo que você prometeu a Ele. No início da tua fé, no teu primeiro amor. As primícias que você disse que você daria. As ofertas que você daria. O relacionamento que você teria. Saiba que o momento é voltar àquele primeiro amor, aquelas primícias daquele relacionamento que você tratava Deus como um bebê de um mês de vida, uma semana, um dia de vida. Que você tem aquele cuidado, você cuida, você zela, você ama, você se encanta, os seus olhos brilham. Volte a deixar o seu olho brilhar. Volte a priorizar aquilo que é mais importante, as primícias com o Senhor.
Fala com Deus. Eu te louvo, eu te louvo, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo com tudo que tenho, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo com tudo que tenho, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo com tudo que tenho, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo. Nesse momento, faça o seu voto. Voto de priorizar Deus novamente. Volte aonde você havia se perdido e comece novamente a dar aqueles passinhos. Comece a ter aquela humildade e faça um voto com Deus. Faça aquilo que Abraão fez. Corte na carne coisas que deveriam ser cortadas já há muito tempo. Comece a priorizar a Deus. Este é o momento que o Senhor tanto gostaria de ouvir. Aquelas promessas que já foram feitas, mas esquecidas. E eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha visitar, Senhor, a cada coração. Sim, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, e sabemos que as primícias do Senhor é algo essencial para a nossa vida contigo. Não existe, meu Pai, um relacionamento, meu Pai, saudável, próspero, abençoado, se o Senhor não estiver em primeiro lugar. Que o Senhor volte, meu Pai, está em primeiro lugar na nossa vida. Meu Pai, que aonde, Senhor, muitos se perderam, venham voltar. E comece novamente, meu Pai, a se relacionar de uma maneira tão única, tão especial. Meu Pai, uma maneira, meu Deus, que venha assim, meu Deus, honrar e glorificar o Teu nome novamente. E através, meu Pai, de promessas como essa, meu Pai, de relacionamentos restaurados, que o Senhor venha restaurar, meu Deus, e começar, meu Deus, a um tempo novo. E começar, meu Deus, a um tempo novo. Um tempo, meu Deus, que nós sabemos, meu Deus, que muitos já estavam vivendo, mas pararam de viver. Muitos, meu Deus, até, Senhor, um dia sabiam, meu Deus, que deveriam priorizar mais, deveriam, meu Pai, agir, meu Pai, com obras mais, meu Pai, sacrificiais, mas foi parando no meio do caminho. Sim, meu Deus, eu agradeço, meu Deus, esse momento. Eu agradeço, meu Deus, essa oportunidade, que nós saberemos, meu Pai, sem dúvida alguma, que aquilo veio de Ti,
E nem não há um Deus igual. Não há, meu Pai, promessas maiores. Não há, meu Deus, propósitos, meu Pai, mais, Senhor, poderosos do que viver, meu Deus, priorizando o Senhor todos os dias. Sim, meu Deus. Que promessas, meu Pai, sendo feitas hoje, venham gerar, meu Pai, grandes frutos amanhã. Eu declaro úteros abertos na tua vida. Eu declaro portas sendo abertas. Eu declaro restaurações de relacionamentos, restaurações de família. Sim, meu Deus. Eu quero que você nesse momento declare aonde você quer que esse útero seja aberto. Qual a área, qual é o lugar, em que situação, aquilo que não estava andando há muito tempo, aquilo que você está esperando há uma vida, aquilo que você pode até ter duvidado por algum momento, pode até questionado, sim, a operação de Deus. Mas Deus está falando, Deus, Ele quer que você tenha essa certeza, que se você priorizar a Ele a partir de hoje, você vai ver muito Isaac nascer. Você vai ver muitas áreas secas começando a gerar grandes frutos para a honra e glória do Senhor. Declare que essa área já está andando. Que deste lugar vai gerar muitos frutos. Contratos serão assinados. Restaurações, curas, milagres, portas serão abertas. Aonde esta área que não andava vai andar. Não aceita diferente. Não é pelo tempo. Não queira se enganar que é por causa do frio que você está mais devagar, que está difícil, que está pesado por algum motivo, porque foi essa situação que me trouxe, sim, essa tristeza. Não, o diabo, ele está soltando setas. Muitas vezes o diabo quer que você acredita que isso não é para você. Quer que você acredita que esse ano não será poderoso. Quer que você venha dizer, sim, essa pessoa que é incrédula para a operação de Deus, está desanimada, está triste, está querendo duvidar. Repreenda isso na tua vida. Fala que, declare que a partir de hoje, esta área na tua vida vai gerar grandes testemunhos para a honra e glória do Senhor. Eu declaro, meu Pai, que esta área onde estava seca, meu Pai, todas as situações que estavam travadas, bloqueadas, amarradas, sim, meu Deus, situações que não andavam, áreas, meu Pai, que estavam infrutíferas, secas, áreas, meu Pai, que estava, Senhor, doente, Senhor, nós declaramos, meu Pai, curas, libertações, nós declaramos, meu Pai, que a partir de hoje, através, meu Pai, das primícias, meu Pai, de priorizar o Senhor em tudo, meu Deus, situações que não andavam já está andando. Sim, meu Pai, que nós venhamos ter, meu Pai, grandes portas abertas, grandes resultados. Sim, meu Pai, nós declaramos, meu Pai, que contratos serão assinados. Nós declaramos, meu Pai, que seremos uma geração poderosa, meuPai, colunas e pilares do ministério, do projeto Mudança de Vida. Sim, meu Pai, declaramos, meu Pai, toda a nossa família, meu Pai, ao nosso lado, servindo, meu Pai, louvando e adorando o Senhor. Nós declaramos, meu Deus, um povo poderoso, convicto, sedento, faminto do Senhor, de priorizar e viver, meu Pai, segundo as tuas vontades, meu Pai, que a partir de hoje, meu Pai, a circuncisão, a aliança, meu Pai, venha a ser retomada, meu Pai, venha a ser estabelecida, e a partir desta aliança, meu Deus, nós venhamos, meu Deus, a viver coisas poderosas, testemunhos gloriosos. Nós, meu Pai, voltaremos a sorrir, nós iremos, meu Pai, andar sorrindo, andar testemunhando, andar, meu Pai, glorificando a boa e perfeita
feita a vontade de Deus para nós, meu Deus. Eu abençoo sua vida e que a partir de hoje, assim, meu Deus, que a partir, meu Pai, de atos, de decisões tomadas, meu Pai, de uma fé sendo exercita, meu Pai, exercita juntamente com as obras, nós venhamos a ter, meu Pai, grandes testemunhos. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e creio, Senhor, que desta reunião nós, meu Pai, viveremos e testemunharemos boas novas, meu Pai, grandes boas novas. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, e confio na Tua palavra, confio, meu Pai, que nós iremos gerar bênçãos, meu Pai. Meu Deus, este título, meu Pai, ele vai, Senhor, ser concretizado, materializado em nossas vidas, meu Deus, e que nós venhamos a gerar bênçãos. Seremos geradores, meu Pai, de bênçãos, geradores de bênçãos. Nós seremos, meu Pai, um povo que sem dúvida alguma, Senhor, meu Deus, aqueles, Senhor, que olharão e verão, meu Deus, não irão reconhecer, meu Deus, meu Pai, o nosso modo de falar, o nosso modo de viver, o nosso modo, meu Pai, de agir, o nosso modo de praticar, meu Deus, que nós, meu Pai, aonde, Senhor, pisarmos, nós iremos impactar as pessoas, impactar com atitudes, meu Pai, de fé, Senhor, sem dúvida alguma, meu Pai, atitudes, meu Pai, que irão motivar e trazer, meu Deus, muitos, meu Pai, muitas pessoas, meu Deus, para a Tua casa. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, eu agradeço essa palavra, e eu determino, meu Pai, a concretização, meu Deus, e a materialização, meu Deus, de cada oração, de cada palavra, de cada declaração, de cada pedido, meu Pai, que as palavras, Senhor, como está aqui em Isaías 55, meu Deus, sim, meu Deus, assim ocorre, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluias, meu Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e tomo posse desta palavra para a honra e para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos, meu Deus, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.